pessoal, mais uma aula de farmacologia, continuando com o tema farmacodinâmica. E hoje nós vamos estudar 3 substâncias que o nosso corpo produz naturalmente. Essas substâncias são os hormônios, os neurotransmissores e as enzimas. E você deve estar se perguntando, o que essas 3 substâncias têm a ver com a farmacodinâmica? Bom, para entender como os medicamentos eles vão agir no nosso corpo, nós temos que entender a ação dessas 3 substâncias, porque muitos medicamentos, ou a maioria deles, eles vão agir sobre essas 3 substâncias. Ou vão agir inibindo, ou vão agir provocando uma ação similar. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiro falando sobre os hormônios. Então os hormônios eles são produzidos pelas glândulas e essa substância ela como é que eu posso dizer? Ela é liberada diretamente na corrente sanguínea. Então essa é uma característica que vocês têm que saber sobre os hormônios. São produzidos por glândulas e eles vão ser liberados na corrente sanguínea. Então os hormônios eles são essenciais para o funcionamento de todo o corpo humano. E eles vão atuar regulando as funções de diversas células e órgãos do nosso corpo. Lembrando que tem hormônios que eles regulam a ação de outras glândulas. Tá? Isso aí vocês devem lembrar da aula de anatomia e fisiologia, que tem glândulas que produzem hormônios que vão regular outras glândulas. O exemplo dessa glândula é a hipófise. Então o hormônio, eles são diferentes dos neurotransmissores. Apesar da maneira de ação, deles causarem também efeitos em células através de receptores, eles são diferentes. Têm suas semelhanças e suas diferenças. Os hormônios, por exemplo, eles têm um efeito mais prolongado. Os neurotransmissores, como a gente vai ver daqui a pouco, eles agem de maneira muito rápida. Porque como eles atuam no sistema nervoso, eles fazem parte ali do impulso nervoso, dessa transmissão de informação que ocorre de maneira muito rápida. Então os hormônios eles são liberados na corrente sanguínea. Porém, eles têm uma especificidade. Eles estão na corrente sanguínea, mas eles só vão causar o efeito dele nos locais específicos. Tá? Então eles só vão se ligar em receptores alvos, receptores que existem exclusivamente para receber a ativação dos hormônios. E esses receptores eles ficam nas paredes das células. Tá? E eles só são estimulados pelo hormônio específico que consegue se ligar naquele receptor. É como se fosse uma chave e uma fechadura. A fechadura só vai receber aquela chave específica que foi feita para, no caso, abrir ou fechar essa fechadura. Isso acontece com os receptores e os hormônios e as substâncias em geral. Eles só conseguem ativar receptores específicos e receptores específicos só conseguem ser ativados por determinados hormônios ou substâncias. Então esses receptores eles ficam na parede celular e eles são compostos por proteínas e elas são específicas para se ligar aos hormônios. Então cada receptor ele só se combina com um determinado tipo de hormônio. Tá? Então é uma ligação específica. E nós vamos entender mais sobre essa especificidade, essa afinidade entre as substâncias e os seus receptores nas próximas aulas. Tá? Então, continuando sobre os hormônios, alguns deles eles regulam a secreção de outros hormônios. Tá? Então, eles atuam controlando a ação de outras glândulas. Então, são os chamados hormônios trópicos, que são exemplos desses hormônios. Os hormônios tireoidotrópicos, que atuam na tireoide, adrenocorticotróficos, que atuam na suprarrenal, e os gonadotrópicos, que atuam nos testículos e nos ovários. E eles são produzidos pela hipófise, que é a glândula mestra, que controla todas as outras glândulas do nosso corpo. Então aqui nós temos as principais glândulas com os hormônios que elas produzem. A única questão aqui que eu gostaria de chamar a atenção, depois vocês façam a leitura com calma, isso aqui já é uma matéria que vocês provavelmente já viram, né, nas aulas de anatomia e fisiologia, mas o destaque aqui fica para os hormônios da medula da suprarrenal.
que é uma glândula que fica ali em cima dos nossos rins, que ela produz a adrenalina e a noradrenalina. Essas duas substâncias aqui, elas podem ser enquadradas, né, em duas categorias. Elas são consideradas hormônios, mas também são consideradas neurotransmissores, porque elas têm ação tanto hormonal na corrente sanguínea, tanto quanto no sistema nervoso. Tá? Então isso é importante que vocês registrem. E aqui, já entrando na parte da farmacologia, por que é importante a gente saber tudo isso sobre hormônio? Porque existem medicamentos que eles vão atuar como hormônios ou inibindo certos hormônios. E esses mecanismos nós vamos ver na sequência do bimestre. Então, por exemplo, aqui nós temos a levotiroxina sódica, que é conhecido como Puran T4. Esse medicamento ele substitui os hormônios da tireoide. Então, uma vez que você ingere ele, ele vai se ligar nos mesmos receptores que os hormônios da sua glândula tireoide produz. É utilizado em casos de pessoas com hipotireoidismo. Os contraceptivos, eles são uma associação ali, de maneira geral, de estrogênio e progesterona, fabricados em laboratório. Tá? São hormônios sintéticos. Então, uma vez que você ingere, ele vai se ligar nos receptores de estrogênio e nos receptores de progesterona do seu organismo, nas células específicas. Já esse outro medicamento aqui, o citrato de tamoxifeno, ele é utilizado em alguns casos de câncer de mama, porque a mama com câncer ela tem um crescimento de células anormal. E o que estimula o crescimento de das células mamárias são os hormônios femininos. Então, o que esse medicamento faz? Ele já atua de maneira diferente. Ele bloqueia os receptores de estrogênio nas mamas. Então, uma vez que você ingere esse medicamento, ele vai tampar, ele vai bloquear esses receptores de estrogênio e vai impedir que o hormônio produzido pelo seu corpo se ligue a eles. Então, ele vai provocar esse efeito de impedir o crescimento dessas células que têm receptores de estrogênio. Então, é um outro mecanismo de ação, mas que também envolve os hormônios. E nós temos também os neurotransmissores. Aqui eles são compostos químicos secretados pelas células do sistema nervoso, que são os neurônios. E eles são responsáveis por transmitir as informações necessárias para diversas partes do corpo. Então, eles que fazem a transmissão do impulso nervoso, do sistema nervoso central para o periférico. E essas células, os neurônios, elas vão se comunicar por uma estrutura que a gente chama sinapse. E é ali na sinapse que são liberados esses neurotransmissores. Então, na sinapse, temos o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, onde o pré-sináptico vai liberar os neurotransmissores que vão se ligar nos receptores do neurônio pós-sináptico, fazendo assim a transmissão do impulso nervoso. Então, um vai transmitir essa informação para o outro através de neurotransmissores que vão se ligar em receptores. E isso acontece numa velocidade muito rápida para fazer a transmissão do impulso nervoso. Então, é por conta da produção de neurotransmissores na fenda sináptica que nós temos todas essas reações, as sensações, né, que nós conseguimos ter através dos nossos sentidos. Então, é por conta dos neurotransmissores que nós sentimos raiva, sono, medo, tristeza, prazer, fome, todas as sensações, inclusive as sensações táteis, visuais, paladar, olfato. Tudo isso envolve os neurotransmissores que vão fazer com que essa informação chegue no nosso cérebro. Então, tudo depende de impulso nervoso. E esse impulso nervoso necessariamente precisa de neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores eles estimulam ou inibem os neurônios e os sistemas do nosso corpo, modulando dessa forma a sua ação. E muitos medicamentos eles também vão agir dessa maneira, interagindo com os receptores ali da fenda sináptica dos neurônios. Então, os medicamentos eles podem inibir ou podem imitar a ação de um neurotransmissor ou de hormônios também. Então, existem vários tipos de neurotransmissores. E aqui no material eu coloquei apenas alguns deles, para a gente poder ter um panorama melhor de como eles agem e de qual tipo de ação que eles podem ter no nosso organismo. Então, são alguns neurotransmissores. Nós podemos citar a serotonina, a dopamina,
a noradrenalina, acetilcolina, histamina, GABA, glutamato, entre muitos outros. Então, como os neurotransmissores eles vão atuar? Eles vão se combinar com uma célula-alvo. E uma vez que eles ativam essa célula-alvo, eles desencadeiam um efeito. E esse efeito ele pode ser excitatório ou inibitório. E sobre esse tema, eu recomendo que vocês voltem lá nas aulas de fisiologia, de anatomia, e lembrem do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Que um faz com que o corpo entre em estado excitatório, e depois vem o sistema nervoso parasimpático e faz o corpo voltar ao normal. É aquela situação onde seu batimento cardíaco acelera, mas depois naturalmente ele diminui, por conta da ação desses neurotransmissores com ações opostas. Nessa imagem aqui nós conseguimos observar o sentido do impulso nervoso. E aqui o neurônio pré-sináptico, ele produz os neurotransmissores que são armazenados nessas vesículas e eles são liberados na fenda sináptica, onde uma vez liberados eles vão procurar os receptores-alvo. E eles, se ligando nesse receptor, eles desencadeiam seu efeito e isso vai sendo transmitido em cadeia, em sequência, até chegar no seu cérebro ou, no caso contrário, do cérebro até o órgão-alvo. Então aqui nós temos alguns exemplos, e algumas curiosidades acerca dos principais neurotransmissores. Então nós temos aqui a acetilcolina, ela está relacionada com questões de movimentos dos músculos, de aprendizado e memória. A falta desse neurotransmissor pode desencadear doenças neurológicas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Nós temos a adrenalina, que é um neurotransmissor excitatório, produzido na suprarrenal, que também é considerado um hormônio. Então ele é relacionado à excitação e ele é liberado nos momentos de estresse como mecanismo de defesa. Em situações de perigo, você tem todos aqueles efeitos ali por conta da adrenalina. Nós temos também a noradrenalina, a endorfina, que já está relacionado com aquelas sensações de prazer, de bem-estar. Nós temos a serotonina, que é o neurotransmissor, também conhecido como neurotransmissor da felicidade. A deficiência nesse neurotransmissor está relacionado a quadros de depressão. Então, os medicamentos antidepressivos eles vão atuar diretamente sobre esse neurotransmissor e sobre a ligação dele com os receptores específicos. Nós temos a dopamina, que é um neurotransmissor e quando ele é produzido em excesso ele pode levar à esquizofrenia. Temos o GABA, que é um neurotransmissor que ele não é excitatório, ele tem um efeito contrário, ele tem um efeito inibitório. O nome completo dele é ácido gama-aminobutírico, e ele é conhecido como GABA. Ele é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central de todos os mamíferos. Então ele faz com que haja redução da atividade dos neurônios e ele provoca a sensação de relaxamento e induz ao sono. E uma observação aqui importante é que o álcool potencializa o efeito desse neurotransmissor. Por isso que quando você bebe muito, você perde reflexos, muitas pessoas ficam sonolentas, desmaiam. E aqui nessa imagem um resuminho dos principais neurotransmissores. E aqui alguns exemplos de medicamentos que agem sobre neurotransmissores. Nós temos a fluoxetina, que é usada comumente em casos de depressão. Então ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então ele age em tudo que envolve a recaptação desse neurotransmissor na fenda sináptica, aumentando a disponibilidade dele. Nós temos o famoso Rivotril, que é um medicamento controlado, e ele vai inibir de forma leve o sistema nervoso. Também tem ação anticonvulsivante e sedativa. Então ele age aumentando a ação do GABA, que é um neurotransmissor já que causa inibição no sistema nervoso. Nós temos também o tramadol, que é um analgésico, também muito conhecido e muito utilizado. Então ele vai se ligar nos receptores opioides e vai agir como um agonista. Nós vamos entender o que é agonista nas próximas aulas. E ele também inibe a recaptação neuronal de noradrenalina e serotonina.
Então, através desses mecanismos, ele consegue diminuir a dor.